conosco nesta noite o pastor João Paulo, irmão da pastora Joelma. Faz favor, JP. Ele vai estar ministrando a palavra, eu estou de folga hoje. Ele vai ministrar a palavra sobre as nossas vidas. Pode aplaudir. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Oh, finalmente chegou, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus, coração aberto, pronto para tudo aquilo que Deus tem. Ligou. Ok. Glória a Deus, igreja. Pode tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tirar a máscara. Se quiser dar uma respirada, pode, viu, gente? Vamos se matar aí com essa máscara, não. É um prazer estar de volta, revê-los, né? Está aqui comigo o pastor César, está com a gente em Campo Grande também, e amigo, parceiro. Tivemos um imprevisto na estrada, né? E com o carro, atrasamos 2 horas, já era para estar aqui faz horas, mas louvado seja Deus, estamos aqui para a glória do Senhor Jesus, amém? Bendito o nome do Senhor, e é sempre bom ver essa igreja animada, cheia da graça do Senhor, né? Povo abençoado, no nome de Jesus. Vamos sem demora a palavra, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Evangelho de João 1,14. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Pai, fala conosco, abre a tua palavra, o nosso entendimento, nossas vidas. Traz a unção do conhecimento libertador. Espírito Santo, toma conta. Grande mestre, conselheiro, ensinador. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito daquilo que Jesus trouxe para nós. A Bíblia diz que Ele veio e por meio ou por intermédio dele, Ele trouxe a graça e a verdade. Até então os homens só conheciam a lei de Moisés, viviam por lei. E enquanto o ser humano não conhece a graça e a verdade, ele vive na lei. E a lei, ela não é ruim, só não ajuda a qualquer um de nós praticá-la. Ela mostra o caminho, ela mostra o que é certo, mas ela não dá força para praticar. Mas quando chega a graça e a verdade, que é a interpretação correta e verdadeira da lei, que também é uma ação de fé, porque para viver a graça tem que ter a verdade e tem que ser pela fé. Se não for pela fé, ninguém consegue viver a graça. Nós vivemos debaixo da lei. Muitas pessoas boas, muitas pessoas sinceras praticam a lei, mas sem a graça e sem a verdade. Sem a interpretação correta da lei, sem o entendimento correto. Então nós vamos falar algumas coisas que nós podemos estar vivendo a lei, ou podemos estar vivendo a graça. E há uma diferença muito grande. Nós vamos entender algumas diferenças, por exemplo, da fé. O que é a fé? A interpretação correta da fé para vivermos a graça e a verdade sobre a fé. Porque a fé para muita gente é uma ilusão. Ele diz, Moisés trouxe lei, Jesus trouxe graça e verdade, revelação, entendimento correto. Nós não estamos praticando leis, nós estamos vivendo a graça de Deus com a verdade de Deus. Então vamos analisar alguns princípios que a igreja, ela tem entendimento errado, ela vive lei e não graça. Por exemplo, a fé. A fé
para muita gente, é uma emoção. A fé, para muita gente, é um sentimento. Se tiver uma reunião muito boa, muito cheia da unção, da glória de Deus, muitas pessoas se inspiram. Se a palavra for boa, muitas pessoas se inspiram. E elas pensam que tem fé. Não, eu posso tudo. Essa semana eu vou vencer, eu vou arrebentar, eu estou cheio de fé. Mas é emoção. É um sentimento que a pessoa tem momentâneo, mas não é uma convicção verdadeira. E existe uma diferença, por exemplo, entre fé e crença. As nossas crenças nem sempre se traduzem na nossa fé. Quer ver uma coisa? Muita gente crê em dízimo. Crê que o dízimo é correto, mas não é dizimista. Por quê? Porque não tem fé. Não entra na fé. Tem gente que crê que algumas coisas são erradas, mas elas praticam essas coisas erradas. É a crença. Eu posso acreditar num monte de coisa. Tem gente que crê que o batismo é correto, mas não se batiza, né? Tem gente que crê em coisas boas, mas não pratica, não tem fé. Nossas crenças não quer dizer que temos fé. Tem gente que crê que tem que ser, acredita, né? Tem a crença de que tem que ser pregado o evangelho, mas não prega, porque não foi traduzido em fé, não tem a prática da fé. Quantas pessoas estão vivendo uma ilusão da lei, não a graça e a verdade? A fé é uma convicção, uma certeza que leva a uma ação. Ora, fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Mas até os demônios creem e estremecem. Eles creem, mas não muda nada. Eles têm uma crença. E na verdade eles sabem que Deus existe, mas eles não praticam a palavra. Eles não obedecem. Então não tem fé. Tudo que eu acredito, mas eu não pratico por fé, é só uma crença na minha vida, de uma coisa boa. Quem está entendendo? E a graça e a verdade nos liberta para vivermos uma vida de fé verdadeira, para entendermos a fé verdadeira. A fé é uma prática, é uma convicção que nos leva a agir. Então a fé sem obras, ela vai ser morta. Se eu creio em algumas coisas, eu devo praticar. O dízimo, sabe? O congregar, o viver o poder de Deus todo dia, vencer fraquezas, coisas que eu acredito que não são corretas, mas eu preciso de fé verdadeira que me leva a agir. Se eu creio que a saúde divina é para mim, eu tenho que crer, eu tenho que praticar a fé para ser curado, ou para viver a saúde de Deus. Tem gente que diz que crê em cura, mas só vive debaixo de remédio. E qual é a fé dessa pessoa? Ela tem a crença na cura, mas não crê na cura. A crença dela e a fé dela é no remédio. Isso não é errado. Usar o remédio não é errado, mas é a fé da pessoa. Agora, se ela falar que crê em cura, ela tem que viver a cura e a saúde divina. Essa é a diferença entre crença e fé. Eu posso acreditar em muita coisa e não crer em nada. E muita gente vive essa lei. Não chegou a graça e a verdade. Uma outra coisa que o cristão vive de lei e não de graça, por exemplo, é por causa de entendimento. Tem que chegar a verdade, tem que chegar a revelação, o entendimento correto. Perdão deve ser uma prática da igreja, mas muitas vezes não é, é uma ilusão. Se eu creio que tem que perdoar, se eu acredito no perdão, eu tenho que perdoar de verdade e aprender. Mas perdoar para muita gente é dizer eu perdoo. Mas não é só isso, o perdão vai além do dizer eu perdoo. O perdão tem que ser provado, em primeiro lugar. Você sabe qual é a prova dos 9 do perdão? Como é que você sabe se perdoou de verdade ou não? Como é? É se quando você ouve o nome da pessoa que te magoou, te machucou, te feriu, te lesou, se você ainda sofre, sente dor, não perdoou. Se não sente mais nada a não ser compaixão, perdoou. Se você vê a pessoa, o que você sente?
ali você sabe se perdoou ou não. Se te incomoda ainda, se te entristece, se te causa dor, não perdoou. Não adianta ter falado, eu perdoei fulano. Se quando tem a oportunidade de se encontrar com a pessoa, se consegue cumprimentar, sem sentir dor, é porque perdoou. Então, perdão é uma prática, gente. Ainda que muita gente tem entendimento errado sobre perdão. Perdão é algo que só é possível com a ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque existem níveis de ofensas. Tem ofensa que é muito forte, que não é fácil perdoar. Tem gente que diz, eu sou puro amor, eu tenho o dom do amor, eu perdoo fácil. Depende da ofensa. Eu pregava sobre perdão por anos. E um dia fizeram uma comigo, aprontaram uma comigo, foi 1 ano e meio para perdoar. E passado mais ou menos 1 ano, eu me encontrei com as pessoas de novo, que me machucaram, e eu senti mal. Eu senti a dor de novo, eu percebi que não tinha perdoado. Foi mais meio ano para perdoar. Aí fala, credo, pastor, que coração duro esse seu. A Bíblia diz que não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. Depende, né, irmãos? Se for interpretar ao pé da letra, esse sol que não pode se pôr, tem que falar, se aconteceu hoje, tem que perdoar hoje, tem que reconciliar hoje, às vezes não dá. Sabe por quê? Porque não estava falando de um dia que nós conhecemos, de 24 horas. Até porque, em alguns lugares da terra, o sol demora 2 dias para se pôr. Em outros lugares da terra, o sol demora 6 meses para se pôr. Que é dia durante 6 meses. E aí? Não está falando de 24 horas. Este sol que não pode se pôr é o sol da justiça. O que não pode sair da nossa vida é aquela luz que brilha, dizendo, você precisa perdoar, se entregar. Você precisa conseguir. Porque o dia que o sol da justiça deixar de brilhar e ele se pôr na nossa vida, aí não tem mais como perdoar. Aí é só trevas, irmão. Aí é só trevas. Tem gente que não entende que a questão do relacionamento, da amargura, do perdão, é uma coisa delicada. Deve ser vencido, conquistado em Cristo. Você sabe que José, ele sofreu uma pancada dura da vida dos seus irmãos, que impuseram para ele um sofrimento terrível. Primeiro queriam matá-lo. Como é que seus irmãos viram para você vai morrer, nós vamos te matar. E daqui a pouco vendem você para uma caravana de mercadores de escravos. Você vai parar num lugar desconhecido, uma língua desconhecida, por anos como escravo, longe de casa, de papai e de mamãe. Sofreu muito, mas venceu, porque ele conseguiu perdoar. Sabe como? Ele disse assim, quando nasceu o seu primeiro filho, Manassés, ele diz, vai chamar Manassés, porque o Senhor me fez esquecer toda a minha dor e a casa de meu pai. Quem foi que fez ele perdoar e esquecer? E diga-se de passagem, esquecer entre aspas, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus, quando Ele perdoa, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele não se lembra mais, mas Ele tem essa condição, nós não temos, de esquecer. Até porque o engraçadinho pode vir e lembrar a gente. Né? Nós não temos essa capacidade de esquecer as ofensas a vida toda. Ele não está falando, ele disse, Deus me fez esquecer, meu sofrimento é a casa do meu pai. Ele diz, Deus me fez perdoar, eu não sofro mais. Eu esqueço o sofrimento, eu esqueço a dor, eu esqueço o que eles fizeram. Aliás, eu esqueço da maldade dos meus irmãos. Eu não sofro mais. Mas ele diz, foi Deus que me fez esquecer. Quando eu tento perdoar na força da carne, eu não consigo, tem que ter graça e verdade. É a graça de Deus que me ajuda a perdoar.
E o crente, ele tem muitos tabus, né? Muitos tabus. Ele pensa, eu não posso sentir isso, eu não posso pensar nisso, eu não posso querer isso, mas está dentro da gente, da carne, não tem como. Eu não posso querer o mal de uma pessoa que me fez o mal, eu não posso desejar o mal dessa pessoa. Você pode sentir qualquer coisa e pode até falar, mas veja, Jeremias, que é chamado o profeta chorão, ele teve um problema sério. Algumas pessoas traíram ele, aprontaram para ele que ele foi parar na prisão. Ele sofreu para burro. E lá na prisão ele fez uma oração. Aliás, ele descobriu um motim de pessoas que queriam matá-lo. Sabe o que ele fez? Sabe como que Jeremias orou? Ele falou, Deus, que as mulheres deles fiquem viúvas e que os filhos fiquem nas ruas. Um homem de Deus fazer uma oração dessa? Como é que é isso? Você sabia que tem uma oração na Bíblia que você pode se escandalizar em Salmos? Um salmo que a gente chama de messiânico, que é um salmo a respeito de Jesus. Já ouviu falar? E está escrito lá, fortes touros de Bazã me cercaram, me deram a beber vinagre na minha dor. Quem bebeu vinagre na dor? Jesus. Sabe o que diz o próximo versículo? Que o nome dele seja arriscado no livro da vida. É uma oração messiânica, supostamente Jesus orou. É possível que Jesus pensou nisso na cruz? Vamos riscar o nome deles todos, vamos? É possível? Sim. Ele foi tentado em todas as maneiras. A Bíblia diz que no Getsêmani ele orou dizendo, Pai, se possível passa de mim este cálice. Em outras palavras, eu não quero beber. Ele falou sinceramente, eu não quero passar essa dor e sofrimento, não quero morrer por eles. Você pode falar o que você quiser, pôr para fora a tua dor, teus sentimentos, mas tem um jeito de terminar a oração. Ou você pode falar o que quiser, não se escandalize. Às vezes você tem desejo que aquelas pessoas sofram, e por que não dizer que elas morram, como disse Jeremias? Credo, pastor, você está me assustando. Pode falar. É bonito falar isso para um crente? Hã? Não? Vomitar é bonito? Sim ou não? Mas depois que vomita, fica bem? Fica ou não fica? É horrível. Sai aquela coisa ruim de dentro, alivia. Para quem vê, é pior do que para quem está fazendo. Para quem está fazendo só está querendo se livrar, mas quem vê se escandaliza. É horrível pegar você falando que aquela desgraça morra. Mas como é que Jesus termina a oração do não quero? Todavia, faz a tua vontade, não a minha. Quem está entendendo? Faz a tua vontade, não a minha. Deus, o meu desejo é que eles sofressem o mesmo tanto que eu sofro, ou pior até. Mas não faz o meu desejo, a minha vontade, faz a tua. Eu não quero ir para a cruz, mas faz a tua vontade e não a minha. Isso é perdoar. E a capacidade de orar e abençoar a pessoa. O cristão, ele tem duas faces. Depois que ele leva um tapa na primeira, ele tem que oferecer a outra. A primeira face é a face do perdão, a segunda é de eu abençoar. Eu perdoo e abençoo. Não quero que ele... Meu desejo é que ele sofresse, mas abençoa ele, Pai. Abençoa ele. Vai ser mais rápido esse sol falar contigo e não se pôr jamais.
o sol da justiça. Percebe a ilusão que muita gente tem com perdão? Se você quer saber se já perdoou quem quer que seja, pensa nessa pessoa, pensa no que aconteceu. Se está doendo ainda, é porque não perdoou, tem algo errado. Tem algo errado. E eles são dignos de perdão porque eles não sabem o que você sabe, eles não conhecem o que você conhece, eles não têm a graça que você tem. A graça de Deus está na sua vida, ela te sustenta, ela te ajuda. Por que não falar sobre essa graça? Que para muitos é uma lei. A graça, ela não pode ser comprada, nem trocada, nem merecida. Só se pode recebê-la por fé. Ele veio cheio de graça e verdade. E trouxe para nós graça sobre graça. Tem graça todo dia, amém, gente? Tem favor todo dia, tem perdão todo dia, tem misericórdia todo dia, tem o poder de Deus todo dia, tem provisão todo dia, é graça sobre graça. Agora a graça não pode ser comprada, merecida. Eu não posso fazer por merecer, pagá-la de alguma forma. Tem gente que pensa, por exemplo, no entendimento errado até sobre o jejum, que jejum é para pagar a bênção, para merecer. A pessoa diz assim: eu estou jejuando pela minha família, pela salvação deles. Aí eu preciso falar para você que um preço muito mais caro já foi pago pela sua família. Foi o sangue do Cordeiro. Seu jejum não é nada perto desse sangue. E ele nunca disse, a palavra de Deus nunca diz: jejua ao Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da tua casa. Ele comprou o direito, Ele pagou para ser Senhor. Quem manda lá é Ele. Não vai se perder ninguém, não vai ser levado ninguém para o inferno. Não desista de ninguém. Tem gente que já desistiu dos familiares porque o diabo fez tanto, usou tanto. Quantos pais desistiram dos filhos? É melhor morrer do que continuar causando sofrimento para nós, para ele e para outras pessoas. Não desista de ninguém. A graça do Senhor Jesus, daquele que é Senhor da tua casa, conquistou cada um deles, pagou o preço por cada um deles. Creia, creia. Então somente diga: eu creio, Senhor. A minha família pertence ao Senhor. A minha família é do Senhor. Nenhum vai se perder. Todos são salvos. E não é que serão, é que são. Já pertencem a Jesus. Jejuar para receber bênçãos, para abrir portas. Ô, meu irmão, qual bênção mais você precisa jejuar para receber? Se a Bíblia diz que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Seu jejum tem outra finalidade. Nunca é para receber. Nunca é: eu estou fazendo um propósito de jejum para abrir porta para mim. Elas já estão abertas, suas portas existem. Jesus abriu para você. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se Ele fechar, ninguém abre. Só creia nas suas portas. Portas para as quais você está preparado, preparada. Você acredita, você crê, você trabalha por elas. E você vai encontrá-las. Elas estão sobre você. A graça já pagou tudo. Eu preciso crer, aceitar. Deuteronômio 28 fala das bênçãos que viriam e nos alcançariam se nós obedecêssemos. Aí a Bíblia diz que ninguém conseguiu obedecer. E aí? Eu sou fiel, eu sou. Veio um que obedeceu. E a bênção chegou até nós, por intermédio dele. Não por tua justiça, por tua bondade, porque você é perfeito, perfeita. Veio por causa dele. E a bênção me alcançou. A Bíblia diz, Gálatas 3,13, se fez maldito no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Chegou.
está sobre você. Não é a tua obediência em si, é a tua fé. Quem está entendendo? Mas e a obediência? Pela fé. Obedece pela fé também, não é na tua força, você não teria força. A nossa condição para receber essa graça é só crer. Ela está sobre mim. Ela está comigo. Elas viriam sobre nós e nos alcançariam. Eu quero dizer para você que elas já nos alcançaram. Já viu a pessoa falando? Você pergunta para a pessoa como é que vai, ela fala, correndo atrás do prejuízo. Já ouviu isso aí? Já falou isso aí? Já, né? Que confissão feia, né, irmãos? Correndo atrás do prejuízo. Aí quer espiritualizar, fala correndo atrás da bênção. Está correndo da bênção, porque a bênção está sobre nós, não tem como correr atrás dela. Ela está sobre nós, ela chegou, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. A gente cantava alguns corinhos, né? Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Onde eu ponho a planta dos meus pés é abençoado, a bênção vai comigo. Tem gente que pula de igreja em igreja procurando bênção, não tem? Se falar que lá tem mais bênção, lá em Campo Grande encheu uma igreja com revelação. Quase 3.000 pessoas, e é uma igreja rica hoje. Mas sabe quem está lá dentro daquela igreja? Só crente, que saiu das outras igrejas. Ali tem a bênção, ali revela. Quisera Deus revelasse os pecados ali, né? Aí eu queria ver se alguém queria ir para lá. Uma igreja nova na cidade aí revelando. Um pastor novo revelando. Só que é o seguinte: só revela os erros. Vai para lá? Não vai ninguém, gente. Revelação boa, todo mundo amém. Glória a Deus e aleluia, né? Um pastor amigo meu, se o cara revelar que a bênção, eu dou glória a Deus, se revelar alguma coisa que eu não gosto, está amarrado. Eles vão atrás da bênção. E a bênção está com eles. Sabe, essa igreja aqui, ela só é abençoada porque está cheia de abençoado aqui. A começar desse abençoado aqui. Não é ele que vai abençoar vocês, não somos nós. Ele nos abençoou, somos abençoados, somos a igreja dos primogênitos, dos abençoados, dos que têm a primazia. Amém, gente? A graça está sobre nós, eu não mereço ela. Se fosse por merecimento, ninguém chegava, ninguém ganhava. Aliás, eu me surpreendo com tanta coisa que Deus faz na minha vida sem eu merecer. E apesar de... Quem está entendendo? É muita graça, irmãos. A bênção está sobre a sua vida. Porque Ele quis. Porque Ele pagou. Porque Ele nos ama. E é só. Porque somos perfeitos? Não. Mesmo sendo defeituosos, Ele nos deu graça sobre graça. A verdade é essa, não tem como pagar. Eu vou dar dízimo e oferta para Deus me abençoar. É outra área do entendimento errado. Dízimo e oferta é porque somos abençoados. Não é para sermos abençoados. Nós dizimamos e ofertamos porque fomos abençoados. Senão não tinha como ofertar e dizimar se não tivesse a bênção. E a minha Bíblia diz: quem deu primeiro a Deus para que seja recompensado. Quem foi? Nós só devolvemos o que recebemos das tuas mãos, disse Davi. Nós damos do que recebemos. Não para sermos, mas porque somos. Isso que a igreja precisa entender. Essa é a graça, essa é a verdade que Jesus trouxe. Eles tinham que fazer tudo para merecer. Sacrifícios. E agora nós oferecemos a eles, sabe o quê? Sacrifícios de louvor. Porque para muita gente é difícil entregar um louvor. Principalmente quando está com dor. Quando está sofrendo. Mas é um sacrifício que nós devemos fazer todo dia, de gratidão. Os Estados Unidos comemoram todos os anos, foi feito agora, na quinta-feira, dia de ações de graças. Thanksgiving.
dia de dar graças. E eles festejam e oram dizendo: obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela tua graça, pela família, pelo emprego, pelo que temos, pelo que não temos. Aliás, muita gente só sabe agradecer, só sabe reclamar do que não tem, não agradece o que tem, né? Nunca vê o que tem. De um homem que vivia reclamando porque não tinha sapatos. Aí ele viu outro homem que não tinha os pés. Aí ele parou de reclamar. Agradece pelos pés descalços. Aí agradece por tudo que tem, por pouco que pareça. Jesus pega 3 pães, 2 peixinhos, ou 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de quase 15 mil pessoas, e diz: eu te dou graças, Pai, eu te agradeço por esse pouco. E abençoou o pouco, vai dar para todo mundo. Agradece o pouco, agradece o salário, agradece o emprego, agradece a família, agradece o que tem. Para de reclamar do que não tem. Fazem muitos anos. Eu imagino que talvez uns 23 a 25 anos eu pregava em Araçatuba. E um dia uma moça chegou depois do culto para mim, chorando, e falou: pastor, ore por mim, pela minha família. Eu falei: o que foi? Ela falou: a nossa casa, pastor. Eu falei: o que tem a casa? Ela falou: a nossa casa, nós somos pobres. Nós não temos... Eu não me lembro se ela falou se a casa era de madeira ou de alvenaria, mas era uma casinha pequena, paupérrima. E ela chorava lágrimas e dizia: pastor, não tem piso na minha casa. É chão batido. E a gente tem orado tanto para Deus dar condições da gente colocar um piso. E Deus não está ouvindo, pastor. E chorava. Outro dia nós ganhamos umas pedras e assentamos na sala de casa, no chão. Mas elas são feias, pastor. Toda vez que eu entro em casa eu olho para aquelas pedras, meu coração dói. E Deus não está dando condições da gente comprar um piso. Eu olhei para ela e falei: irmã, parece que esse piso é mais importante que o próprio Deus para vocês, né? Vocês têm Deus, vocês têm uma casa. Eu falei: tem gente que não tem casa. Está morando na rua, está vivendo de favor, passando humilhação, vai ser despejado. Vocês têm uma casa, só não tem piso. Dá graças a Deus. Dá graças. A graça é para ser recebida com graças, com ações de graças. Ela é de graça e eu dou graças. Ela é graça de graça e eu dou graças. Graça é um favor que ninguém merece. Não é porque você... O que me impressiona na palavra de Deus é que essa bênção chegou, essa graça chegou por causa de 2 pessoas. Uma foi o nosso Senhor Jesus Cristo, a outra foi Abraão, que fez uma aliança com Deus. Quando Isaac, filho de Abraão, foi morar na terra dos filisteus, e ele tinha falido, teve uma seca na terra, e ele foi para lá, e Deus falou com ele no caminho, falou: olha, você vai para Gerar, habita ali, só não vai para o Egito, que não é lugar de crente. Egito é escravidão. Você vai viver livre, pode ser na terra dos outros, onde for, você vai ser livre e abençoado. Não é o lugar exatamente, é quem está no lugar, você. O Egito representava não somente um lugar, mas uma condição espiritual. E ele fala: ali eu vou te abençoar. Ali você vai crescer e multiplicar. Sabe por quê, Isaac? Olha o que Deus diz para Isaac: porque teu pai me obedeceu. Não é por tua causa, é porque o teu pai me obedeceu. A Bíblia diz que a bênção do nosso pai Abraão chegou até nós. Gálatas 3:3 não diz que foi a bênção de Deus, ainda que é, mas foi a bênção de Abraão que chegou até nós. Porque teu pai obedeceu, por causa da aliança de Abraão, nós entramos na herança. Nós entramos na aliança por causa da bênção de Abraão, da obediência de Abraão. Se você ficar em obediência de fé, na onde Deus te colocar, acreditando, crendo de verdade, a graça vai manifestar, a bênção vai estar ali.
Não é o que você faz, é o que o seu pai fez. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. Eu creio. Justificados pela fé. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10 diz que Israel quer estabelecer diante de Deus sua própria justiça. Isso não é possível. E deixaram a justiça verdadeira de lado, Cristo. Por ignorância. E por ignorância, muitos ainda sofrem hoje. E a bênção chegou. Porque Isaac planta num ano. E é sobrenatural, irmãos. Sabe, não faz conta. Não faz principalmente conta pequena. Viu? Mesmo o nosso pai, a Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais num ano. É o mesmo que dizer que ele plantou e colheu 100 sacos por hectare. Você sabe que isso é praticamente impossível, né? As maiores lavouras que eu já ouvi falar que colheram foram 90 sacos. Ninguém colheu 100. É muito difícil. A terra tem que ser muito boa, tem que ser muita bênção. Mas Isaac colhe 100 por um. E aí? É sobrenatural. É sobrenatural. A graça de Deus, ela é infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, e eu arrisco dizer do que cremos. Eu acho que se Deus dependesse da nossa fé, a gente estava perdido, viu? Ainda que Ele quer a nossa fé. O nosso pai da fé era muito pobre, irmãos. Abraão era pequeno. Ele tinha um sonho de consumo. Eu odeio esse termo, sonho de consumo. Aquele carro é meu sonho de consumo. Oh, coisa pobre. Deus tem sonhos maiores, amém? Qual que era o sonho de consumo de Abraão? Quem sabe? O quê, gente? Um filho. Eu só quero um filho. Aí Deus fala, cabeção, conta as estrelas dos céus, se você conseguir, assim serão seus filhos, multidão incontável como as areias das praias. Deus quer aumentar os nossos sonhos, gente. Na verdade, são sonhos que nós não conseguimos sonhar, são maiores. Os planos dele são maiores. Ele disse, conta, porque eu vou te dar multidão. Deus quer aumentar a nossa condição. E a matemática de Deus não é como a nossa. Ela é infinitamente mais. Não é 2 vezes 2 é 4. Pode ser 100, pode ser 1000. Isaac colhe sobrenaturalmente. Em pouco tempo o homem enriquece e fica maior que os filisteus, mais poderoso, mais gente, mais dinheiro, a ponto do rei de Gerar, da cidade de Gerar, rei dos filisteus, chegar para ele e falar, pelo amor de Deus, vai embora daqui. Você ficou muito poderoso. E prometa que vai ser bondoso conosco como fomos com você. Deixamos você habitar aqui, ninguém tocou em vocês. Deus é aquele que aumenta, aleluia. É aquele que multiplica. Levante as suas mãos para o Senhor, aleluia. Feche os seus olhos. Tem uma unção tremenda aqui. Deus é o que aumenta, Deus é o que multiplica. É infinitamente mais, é muito melhor. É graça sobre graça. Sabe, não depende de você fazer contas, de você ficar pensando como, Deus, de que forma, quanto tempo. Num ano Deus pode mudar a sorte de uma pessoa de uma forma sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele, eu sou dependente da Tua graça, Senhor. Eu preciso desta graça. A gente cantava uma canção antiga e dizia, a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, e assim te bendirei. Está sobre você,
está sobre nós. Ela chegou e nos abençoou. A bênção de Abraão chegou. O unigênito de Deus, que se tornou o primogênito, trouxe essa graça. Eu só preciso da verdade, eu só preciso entender. Quando você entende a graça, aí que você se torna um dizimista de verdade. Você sabe, é porque eu sou muito abençoado. É aí que você oferta. É aí que você se entrega, é aí que você se importa. É aí que você se doa. Chegou a graça, meu irmão. E a fé diz: eu tenho, eu posso, eu sou. A fé diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. A fé diz: eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Você é. Você já é. Eu tenho a graça de Deus e a bênção de Deus na minha vida. Declara, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra virou carne. E ela habita entre nós até hoje. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ilusão ou verdade? Ou realidade? Todas essas áreas das nossas vidas tem que ser pela graça. Que nós só pensamos que estamos praticando. Aleluia, aleluia. Aleluia. Receba, meu irmão, receba. Receba. Receba o poder de Deus. Receba agora, recebe cura. Recebe libertação. A sua porta está aberta. Pela fé você vai encontrá-la e vai entrar por ela. E Ele vai à sua frente. Acontece que Satanás põe portas e tranqueiras diante da tua porta, que está aberta. E a gente pensa: Deus não tem porta aberta. Eu me lembro quando uma pessoa diz: pastor, eu tenho buscado, eu tenho ido, mas as portas estão fechadas. Essa é uma má confissão. A sua porta está aberta. Ele vai adiante de você, endireita os caminhos tortos. Ele quebra as portas de bronze do inferno. Os ferrolhos de ferro Ele faz cair. Ele vai te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Uma tradução diz: os tesouros da escuridão. Por que da escuridão? Porque quando você não enxerga, você pensa que Ele não está lá, que Ele não está fazendo. Mas Ele é o mesmo. Deus vê no escuro. Deus sabe o que tem lá. Ele vai na tua frente. As riquezas que estão escondidas, Ele vai levar você até elas. O salmista disse: à meia-noite eu me levantarei para te dar graças, para louvar os teus justos juízos. Meia-noite é a hora mais escura da noite, mas depois da meia-noite começa a amanhecer. Assim como o meio-dia é a hora mais clara do dia, mas começa a entardecer e escurecer. Meia-noite é a hora mais escura. Na sua hora mais escura, na sua noite mais densa, se levanta para dar graças.
e para louvar a Deus pelo justo juízo, mesmo quando você não enxerga, não vê, não entende, não sabe. Dá graças e louva Ele. O seu juízo é reto, Senhor. O Senhor é justo e verdadeiro. Tu és fiel, Senhor. Talvez tudo dentro de você está dizendo: reclama, murmura, questiona. Mas o salmista diz: dá graças e louva o Senhor pelo seu justo juízo. Pode dizer para Ele: eu não entendo, eu não quero aceitar, mas louvado seja o teu santo nome, Senhor. Faz a tua vontade, não a minha. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé um momento. Adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor com todo o seu coração. A graça de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Oh. Levante as suas mãos. Receba. Diga: eu creio, Senhor. Eu não vou viver de crenças, eu vou viver de fé. Você pode acreditar em muita coisa e não crer em nada. De verdade. Porque talvez nunca entendeu nem a fé. Fé é uma convicção. Ela não depende do que se vê, nem de sentimentos, nem do que se ouve, ainda que ela venha pelo ouvir, mas ela só depende de ouvir a palavra de Deus, nada mais. Se ela ouve más notícias, maus rumores, ela se levanta com a palavra. Feche seus olhos e adore o Senhor. Você tem uma convicção, você tem uma certeza de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Mas eu não tenho certeza, Pai. É importante entender. Um leproso chega para Jesus. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele tinha uma dúvida e tinha uma certeza. A dúvida era se Jesus queria. Ele não sabia a vontade de Deus. Mas a certeza é: tu podes. Tenha essa certeza, Ele pode. E tenha mais uma certeza: Ele quer. Eu quero te limpar, eu quero te curar, eu quero te libertar, diz o Senhor. Tudo que é bom que um pai ia querer para o seu filho, Ele quer para você, Ele quer para nós. Diga: eu sei que tu queres, eu sei que tu podes, eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor. Receba a sua graça. Receba pela fé. Que você precisa receber a glória e a graça de Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Prova, meu irmão. Vamos provar o quão real é tua presença. Esta semana vai haver muita graça, muita liberação da tua glória e bondade.
muita experiência. Vamos provar o quão real é tua presença. Aleluia. Vamos provar da tua glória Bendito és tu, e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Tenha uma experiência com o Senhor. Tenha uma experiência. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, pode encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos agora. Uma pessoa que estava pensando em desistir, abandonar a fé, a igreja. Deus está falando com você hoje. Você não vai fazer isso. Agora que você vai firmar, a graça e a verdade chegaram. Aleluia. Aleluia. Muitas decepções. Não viva por decepção. Eu quero dizer para você que a decepção é uma bênção. A desilusão não é uma coisa ruim, é uma bênção. O ruim é a ilusão. Estar iludido é não enxergar corretamente. Desiludido é porque agora enxerga. A desilusão é uma bênção. Dá graças a Deus, dá glória a Deus. Você está vendo como é a realidade. Quanta gente diz, eu me desiludi com aquela pessoa. Graças a Deus, porque você estava iludido. Dá graças a Deus. E pode perdoar. A graça te ajuda. Viva o seu melhor. Nesses dias, viva o seu melhor. Muitas pessoas creem, acreditam, têm a crença na prosperidade, mas não vivem a prosperidade, não têm fé para viver a prosperidade. Crença e fé são duas coisas diferentes. Acreditar que Deus existe é uma coisa, ter um relacionamento com Ele é outra. Tem gente que acredita no casamento, mas não casa. Não tem fé para casar. Tem de tudo. Deus está tratando com cada um aqui, em particular essa semana vai ter livramento. Essa semana vai ter provisão sobrenatural. Aleluia. Eu recebo. Quantos recebem? Infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou e do que você creu. Aleluia, aleluia. Essa semana vai ter experiência que vai trazer maturidade, que vai trazer crescimento. Glória a Deus. Começa a dar graças. Em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Não importa se é meia-noite. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Vai clarear, meu irmão. Vai clarear. Você vai sair sobrenaturalmente. Pode ter certeza. Glória a Deus. Aleluia. Essa dor está saindo agora, em nome de Jesus. Receba. Toda dor do alto da cabeça, a planta dos pés, sai em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ser curado, ser curada, ser liberto, ser liberta em nome de Jesus. Dor vai embora e a sua causa vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe, meu irmão, recebe, meu irmão. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Adora, recebe, recebe, tua glória, recebe. Senhor. Diga, eu creio. Está sobre mim, Senhor. Está sobre mim a tua bênção, a tua graça. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Só tua presença, a tua presença. Recebe a honra, a glória, Senhor. Recebe a adoração, recebe louvor. Mais doce amor, recebe, Pai. Recebe, recebe. Porque a tua graça nos sustenta. A tua graça nos basta, Senhor. A tua graça nos basta. Aleluia. A tua presença. Bênção que está sobre mim. Eu creio. Quantos creem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o seu lugar. Pastor Alberto, por favor. Foi um prazer estar com vocês. Aleluia. Poder ministrar o seu coração. É muito bom estar aqui. Toda vez que eu venho, eu me sinto em casa. Poder servir.